E se eu te dissesse que a ideia de que usamos apenas 10% do nosso cérebro é um mito que perdura? O que poucos brasileiros sabem sobre o funcionamento do cérebro é que, na verdade, utilizamos muito mais do que isso. Mas e se, por um momento, parássemos para imaginar o que aconteceria se pudéssemos acessar 100% da capacidade cerebral? Um estudo da Universidade de Stanford, realizado em 2021, mostrou que o cérebro humano é um órgão incrível, capaz de processar informações em uma velocidade que chega a 120 metros por segundo. Mas, mesmo assim, essa capacidade não é totalmente explorada na maioria de nossas vidas cotidianas. Pense na última vez que você ficou tão concentrado em uma tarefa que perdeu a noção do tempo. Essa experiência de fluxo, como chamam os psicólogos, é um vislumbre do que nosso cérebro pode alcançar. No entanto, a realidade é que a distração é uma das principais vilãs do nosso dia a dia, e isso nos impede de acessar esse potencial latente. Em 1990, quando a neurociência começou a ganhar força no Brasil, muitos especialistas previam que a compreensão do cérebro mudaria radicalmente nossas vidas. Mas, até agora, a grande transformação ainda está por vir. Você já se perguntou como seria viver em um mundo onde todos nós tivéssemos acesso pleno a esse potencial? Imagine realizar cálculos complexos em segundos ou aprender novas línguas em questão de dias. A capacidade de resolver problemas se tornaria quase infinita. No entanto, essa ideia também levanta questões éticas e filosóficas. Seria essa uma bênção ou uma maldição? O que aconteceria com as relações humanas se todos se tornassem superinteligentes? Enquanto isso, a ciência avança. Estudos realizados pela Universidade de São Paulo, USP, demonstram que, ao praticar atividades que estimulam a neuroplasticidade, como aprender um novo instrumento musical ou até mesmo meditar, podemos aumentar nossa capacidade cognitiva. E quando falamos de neuroplasticidade, estamos tocando em um aspecto fascinante: a capacidade do cérebro de se adaptar e reorganizar. Se todos nós pudéssemos acessar 100% do nosso cérebro, seria possível que nossas habilidades se ampliassem em áreas que nem imaginamos. A doutora Natália Pasternak, renomada microbiologista, ressalta que a educação e a prática são fundamentais para a expansão cerebral. Mas a verdade é que, mesmo que o potencial esteja lá, a maneira como o utilizamos atualmente é limitada. A cultura brasileira, rica em diversidade e criatividade, já demonstra uma capacidade única de inovação em áreas como a música e a arte. Será que essa criatividade poderia ser elevada a níveis inimagináveis? Como você se sentiria sabendo que, em vez de apenas consumir conhecimento, você poderia criá-lo em uma velocidade sem precedentes? Por outro lado, um paradoxo que se apresenta é a relação entre inteligência e felicidade. Vários estudos indicam que, muitas vezes, uma inteligência elevada não se traduz em uma vida mais satisfatória. Ao contrário, pode gerar ansiedade e pressão por resultados. Você já parou para pensar como a busca incessante por produtividade pode estar afetando sua saúde mental? Nos últimos 5 anos, a tecnologia evoluiu a passos largos e a inteligência artificial começou a se tornar uma aliada na ampliação das capacidades humanas. No entanto, o que poucos percebem é que, enquanto a tecnologia avança, o nosso entendimento sobre as limitações e potencialidades do cérebro ainda é superficial. O que você pensa sobre a forma como a sociedade está lidando com essa relação entre cérebro e tecnologia? Você acredita que a inteligência artificial pode, de fato, nos ajudar a acessar esse potencial cerebral que acreditamos estar escondido? Nos próximos anos, é provável que vejamos um desenvolvimento na forma como educamos nossas crianças, buscando métodos que estimulem a criatividade e a inovação desde cedo. Essa mudança é necessária, pois, no futuro, o acesso ao conhecimento será fundamental para a sobrevivência no mercado de trabalho. Você se sente preparado para um mundo onde o aprendizado contínuo será a norma? Concluindo, a ideia de que podemos acessar 100% da capacidade do nosso cérebro é tanto fascinante quanto complexa. O que se espera é que, ao explorarmos essa possibilidade, possamos não apenas nos tornar mais inteligentes, mas também mais humanos. Afinal, como dizia o filósofo Rubem Alves, educar é um ato de amor. E ao que tudo indica, o futuro requer que amemos nosso potencial humano. Que tal começarmos a jornada pela descoberta do que realmente somos capazes?
Você já imaginou o impacto que isso teria nas relações interpessoais? Se todos tivéssemos acesso completo ao nosso potencial cerebral, poderíamos desenvolver empatia em níveis que nunca experimentamos antes. Imagine um mundo onde a compreensão mútua e a capacidade de se colocar no lugar do outro fossem amplificadas. O que você acha que aconteceria com os conflitos? A comunicação se tornaria mais clara e eficaz, reduzindo mal-entendidos e promovendo uma convivência harmônica. Porém, essa nova realidade também poderia gerar uma competição exacerbada. Seria possível que, em busca da superinteligência, esquecêssemos o valor da conexão emocional? A neurociência está em constante evolução e a pesquisa mostra que a prática de habilidades sociais pode realmente moldar o nosso cérebro. Estudo recente da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, aponta que atividades que envolvem colaboração e empatia não apenas melhoram as relações, mas também alteram a estrutura neural. Se todos tivéssemos a capacidade de aprimorar essas habilidades, talvez o mundo se tornasse um lugar mais solidário. Você se imagina vivendo em uma sociedade onde a solidariedade e a colaboração são a norma? Entretanto, essa transformação não seria isenta de desafios. À medida que a inteligência coletiva se expandisse, poderíamos ver o surgimento de uma nova elite intelectual. A desigualdade poderia se acentuar, criando um abismo entre aqueles que têm acesso a essas oportunidades de desenvolvimento e os que não têm. A doutora Margarete Dalcomo, especialista em saúde pública, alerta que a inclusão deve ser um foco primordial em qualquer avanço tecnológico ou educacional. O que você pensa sobre a necessidade de democratizar o acesso ao conhecimento e as ferramentas que ampliam a capacidade cerebral? Outro aspecto a ser considerado é a saúde mental. Em um mundo onde todos buscam maximizar sua inteligência, a pressão por desempenho poderia se intensificar. Já não é um desafio suficiente encontrar um equilíbrio entre vida pessoal e profissional em nossa rotina? O que aconteceria em uma sociedade onde a expectativa de ser sempre o melhor se tornasse a norma? Poderíamos perder a essência do que significa ser humano, errar, aprender e crescer com as experiências. Enquanto isso, a tecnologia avança com passos largos. Ferramentas de aprendizado adaptativo e plataformas de e-learning já estão mostrando como podemos aprender de maneira mais eficaz e personalizada. O que poucos brasileiros sabem é que, segundo um levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, o uso da tecnologia na educação tem crescido 35% nos últimos 3 anos. A sua utilização pode ser uma ponte para acessarmos esse potencial cerebral que tanto almejamos. Já pensou em como você poderia aproveitar essas ferramentas para aprender algo novo hoje? Por fim, a ideia de acessar 100% da nossa capacidade cerebral levanta questões éticas e filosóficas profundas. Se tivermos a capacidade de modificar nosso próprio cérebro, até onde isso pode nos levar? A manipulação genética e os avanços em neurotecnologia já estão em debate em várias partes do mundo. Até que ponto deveríamos ir para otimizar o que somos? O que você acha sobre a possibilidade de que, em um futuro próximo, possamos ter a capacidade de programar nossas mentes para aprender mais rápido ou para nos tornarmos mais criativos? Em suma, o que nos aguarda é um futuro repleto de possibilidades, mas também de responsabilidades. O desejo de explorar nosso potencial cerebral é natural e, sem dúvida, fascinante. Contudo, ao nos aproximarmos desse ideal, precisamos lembrar que a essência da humanidade não reside apenas na inteligência, mas também na capacidade de amar, sentir e conectar-se. E talvez o verdadeiro sucesso seja encontrar um equilíbrio entre a mente e o coração. Você está pronto para essa jornada de descoberta? Você já parou para pensar em como a nossa percepção de tempo poderia mudar se realmente acessássemos 100% da capacidade do nosso cérebro? Imagine viver em um estado onde momentos de criatividade e produtividade se fundissem, permitindo que você realizasse tarefas que antes pareciam impossíveis em um piscar de olhos. O filósofo francês Henri Bergson dizia que o tempo não é apenas uma sequência de momentos, mas uma experiência fluida. Se tivermos um acesso pleno ao nosso potencial cerebral, poderíamos transformar essa experiência, tornando cada instante mais rico e significativo. E se essa nova percepção do tempo nos permitisse valorizar mais as pequenas coisas da vida, como um pôr do sol ou um momento de risadas com amigos?
Entretanto, as consequências de tal transformação não se limitariam ao indivíduo. A dinâmica social poderia ser radicalmente alterada. Imagine um cenário onde a colaboração e a criatividade fluíssem sem barreiras, onde as inovações surgissem numa velocidade que hoje parece inimaginável. O que você acha que aconteceria com a forma como trabalhamos em equipe? A comunicação entre as pessoas se tornaria mais direta e eficaz, eliminando mal-entendidos e promovendo uma nova era de sinergia. Contudo, essa nova realidade também traz à tona questões de competição e rivalidade. Será que, em busca de alcançar esse ideal, não correríamos o risco de criar um ambiente tóxico onde o foco na performance individual se sobrepusesse à colaboração? A doutora Cláudia Costin, especialista em educação, menciona que a educação do futuro precisará se reimaginar para preparar as novas gerações para essa era de hiperconexão e hiperinteligência. Isso nos leva a pensar: como estamos moldando o sistema educacional para lidar com esse potencial? Você acredita que as escolas estão se preparando para ensinar não apenas conteúdos, mas também habilidades socioemocionais que serão essenciais para a convivência em um mundo mais inteligente? Um fenômeno que já observamos é a ascensão da educação baseada em competências, que prioriza habilidades práticas e emocionais. Essa abordagem parece ser um passo na direção certa, mas ainda há muito a percorrer. O que você pensa sobre o papel da empatia na educação? Você acha que, à medida que as pessoas se tornam mais inteligentes, a empatia e a compreensão mútua também precisa ser uma prioridade? Ao longo da nossa jornada rumo a esse potencial cerebral pleno, é crucial não esquecer da importância da saúde mental. A busca incessante por desempenho pode se transformar em uma armadilha, levando a um ciclo de ansiedade e estresse. Um estudo recente da Fiocruz revelou que 43,6% dos brasileiros relatam sentir algum tipo de transtorno mental. Você já refletiu sobre como essa pressão para ser sempre o melhor pode impactar sua saúde emocional? Como podemos encontrar um equilíbrio entre maximizar nosso potencial cerebral e cuidar de nossa saúde mental? Enquanto a tecnologia avança e a inteligência artificial se torna uma parte intrínseca das nossas vidas, as ferramentas de aprendizado se tornam aliadas na busca por esse potencial. O uso de aplicativos que ajudam a estimular a memória e a concentração está crescendo, mas será que estamos explorando essas ferramentas de maneira eficaz? Você já considerou como poderia usar a tecnologia a seu favor para transformar sua forma de aprender? A verdade é que a jornada rumo ao acesso pleno da capacidade cerebral não é apenas uma questão de inteligência, mas de consciência e responsabilidade. A neurotecnologia já está sendo discutida em várias esferas, e a possibilidade de manipular e otimizar o cérebro levanta questões éticas profundas. Até que ponto deveríamos ir para transformar nossas mentes? O que você pensa sobre a ideia de que, no futuro, poderemos programar nossas emoções e reações? Essa possibilidade é fascinante, mas também nos desafia a refletir sobre o que significa ser humano. Ao final de tudo isso, fica a pergunta: como podemos garantir que essa busca por maximizar nosso potencial cerebral não nos faça perder a essência do que significa viver? A inteligência é uma parte da nossa humanidade, mas a capacidade de amar, sentir e conectar-se é o que realmente nos torna quem somos. A jornada para explorar o que podemos alcançar é empolgante, mas talvez o verdadeiro desafio seja encontrar um equilíbrio entre a mente e o coração. Você está pronto para embarcar nessa reflexão e descobrir como pode aplicar tudo isso no seu dia a dia? Você já pensou em como a tecnologia pode não apenas ser uma ferramenta, mas um verdadeiro aliado na transformação da nossa capacidade cerebral? À medida que avançamos nessa jornada, é essencial refletir sobre o papel que as inovações tecnológicas desempenham em nosso desenvolvimento pessoal e coletivo. Os dispositivos que utilizamos diariamente, como smartphones e computadores, não são apenas meios de comunicação, mas também plataformas de aprendizado que podem expandir nossa mente. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, revelou que o uso consciente de aplicativos educativos pode aumentar a retenção de informações em até 40%. Isso nos leva a questionar: estamos aproveitando ao máximo essas ferramentas que estão à nossa disposição? Imagine um cenário em que, ao invés de apenas consumir conteúdo, você se tornasse um criador ativo desse conhecimento.
O que você acha que aconteceria se todos nós tivéssemos a capacidade de aprender e ensinar com a mesma facilidade? A troca de experiências e ideias poderia gerar um ciclo de aprendizagem infinito, onde cada pessoa contribui com suas habilidades e conhecimentos únicos. A doutora Nina Silva, especialista em tecnologia e inclusão digital, acredita que a democratização do acesso à informação é fundamental para que possamos todos prosperar em um mundo cada vez mais conectado. Você se sente preparado para participar dessa nova realidade onde a colaboração é a chave para o aprendizado? No entanto, essa nova era de hiperconexão também levanta preocupações sobre a privacidade e a segurança de nossos dados. À medida que nos tornamos mais dependentes da tecnologia, como podemos garantir que nossas informações pessoais estejam protegidas? O uso de inteligência artificial para personalizar experiências de aprendizado é uma faca de dois gumes. Por um lado, proporciona um entendimento mais profundo das nossas necessidades. Por outro, pode levar a uma manipulação sutil das nossas preferências. Você já refletiu sobre a linha tênue entre personalização e controle? Onde devemos traçar os limites? Além disso, a forma como interagimos com a tecnologia pode afetar nossas habilidades sociais. A comunicação virtual, embora conveniente, pode não substituir o contato humano. Um estudo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, aponta que jovens que passam mais de 4 horas por dia em redes sociais apresentam dificuldades em desenvolver empatia. Isso nos leva a questionar: estamos realmente nos conectando ou apenas trocando informações? Como podemos garantir que as interações digitais não substituam as relações humanas? E se, ao mesmo tempo em que exploramos o potencial cerebral, também buscássemos formas de cultivar a conexão emocional? A prática de habilidades socioemocionais, como a escuta ativa e a comunicação não violenta, pode ser um caminho para equilibrar a inteligência cognitiva e emocional. A doutora Valerie Mikatur afirma que utilizar as emoções de forma consciente pode ser um caminho para o futuro. Cláudia Kosten enfatiza que a educação precisa integrar essas competências, preparando as novas gerações para um mundo que exige não apenas conhecimento, mas também sensibilidade. Você acredita que devemos priorizar a educação emocional tanto quanto a acadêmica? Enquanto isso, o conceito de lifelong learning, ou aprendizado contínuo, ganha cada vez mais destaque em nosso cotidiano. A ideia de que nunca paramos de aprender é empolgante, mas traz desafios. A pressão para estar sempre atualizado pode gerar ansiedade e estresse. Como podemos encontrar um equilíbrio entre a busca por conhecimento e o cuidado com nossa saúde mental? O que você pensa sobre a importância de pausas e reflexões nesse processo? É possível que, ao desacelerarmos, possamos acessar partes do nosso cérebro que normalmente ficam adormecidas? Por outro lado, o avanço da neurociência nos proporciona uma compreensão mais profunda sobre como o cérebro aprende e se adapta. O que poucos sabem é que, segundo a Fiocruz, a prática regular de exercícios físicos não apenas melhora a saúde física, mas também é um poderoso estimulante da neuroplasticidade. Você já considerou incorporar atividades físicas na sua rotina como uma forma de potencializar seu aprendizado? Como podemos integrar essa prática ao nosso dia a dia? À medida que exploramos as possibilidades do nosso cérebro, é crucial lembrar que o verdadeiro poder reside na nossa capacidade de nos conectar, de sentir e de compreender uns aos outros, a empatia. A solidariedade e a colaboração são as chaves que podem abrir portas para um futuro mais harmonioso e equilibrado. O que você acha que podemos fazer individualmente e coletivamente para promover um ambiente onde essas qualidades sejam valorizadas e cultivadas? Por fim, a jornada rumo ao acesso pleno da capacidade cerebral é repleta de possibilidades e desafios. Ao nos aprofundarmos nessa exploração, devemos sempre lembrar que a inteligência não é um fim em si mesma, mas um meio para enriquecer nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. Você está pronto para embarcar nessa aventura e descobrir como pode contribuir para um futuro mais inteligente e humano? É hora de refletir sobre o que significa realmente ser humano em um mundo que busca maximizar seu potencial. Como você pretende trilhar esse caminho?
Enquanto refletimos sobre o potencial do cérebro humano, é importante considerar como a nossa cultura e as nossas experiências moldam essa capacidade. O Brasil, com sua rica diversidade cultural, oferece um campo fértil para a criatividade e a inovação. Imagine se cada um de nós pudesse acessar 100% da nossa capacidade cerebral. O que poderíamos criar juntos? O samba, o axé, a bossa nova e tantas outras expressões artísticas poderiam evoluir para novas formas de arte, levando nossa cultura a um patamar ainda mais elevado. Entretanto, seria essa uma evolução positiva? Ou poderíamos correr o risco de perder a essência do que torna a nossa cultura única? Pense em como a música é uma linguagem universal que transcende barreiras. Se todos tivéssemos acesso pleno às nossas capacidades cognitivas, poderíamos criar melodias e harmonias que falassem diretamente ao coração das pessoas, independentemente de sua origem. No entanto, essa mesma capacidade poderia gerar uma competição acirrada entre artistas, levando à pressão por originalidade e inovação constante. Você já se perguntou como isso afetaria a autenticidade das nossas produções culturais? Ao mesmo tempo, o cenário educacional precisa evoluir para apoiar esse novo potencial. Será que as escolas estão preparadas para cultivar essa criatividade e inovação? A educação tradicional, muitas vezes, ainda se baseia em métodos que priorizam a memorização em detrimento da criatividade. Um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas, FGV, revela que apenas 30% dos alunos se sentem motivados a pensar de forma crítica e criativa. Como podemos mudar essa realidade e incentivar as novas gerações a explorar suas capacidades de forma plena? Pensando nisso, a implementação de metodologias ativas de aprendizagem que promovem a participação e a colaboração entre os alunos pode ser o caminho. Essas abordagens não apenas estimulam a curiosidade, mas também ajudam a desenvolver habilidades sociais essenciais. Você se sente animado com a possibilidade de ver essa mudança nas escolas? Como você acha que isso pode impactar o futuro do nosso país? Além disso, a tecnologia já está desempenhando um papel fundamental nesse processo. O uso de realidade aumentada e virtual nas salas de aula proporciona experiências de aprendizado imersivas e interativas, permitindo que os alunos explorem conceitos complexos de maneira mais intuitiva. O que poucos brasileiros sabem é que, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, o uso de tecnologias educacionais cresceu 45% nos últimos 2 anos. Você já parou para pensar em como pode se beneficiar dessas ferramentas em sua própria aprendizagem? Entretanto, não podemos ignorar o desafio da inclusão. À medida que as tecnologias se tornam mais avançadas, existe o risco de aumentar a desigualdade no acesso ao conhecimento. Aqueles que têm acesso a recursos tecnológicos e educacionais de qualidade podem se sobressair, enquanto outros ficam para trás. A doutora Margarete Dalcomo, especialista em saúde pública, enfatiza que é fundamental garantir que todos tenham a oportunidade de desenvolver suas habilidades. Você concorda que a inclusão deve ser uma prioridade em qualquer avanço educacional ou tecnológico? O que você acha que pode ser feito para democratizar o acesso ao conhecimento? À medida que avançamos em direção a um futuro onde as capacidades cognitivas são ampliadas, a saúde mental deve ser uma preocupação central. A pressão para se destacar em um mundo cada vez mais competitivo pode gerar um aumento nos níveis de estresse e ansiedade. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, mostrou que 38% dos jovens enfrentam algum tipo de transtorno mental relacionado à pressão acadêmica e profissional. Você já se sentiu sobrecarregado por essa expectativa? Como podemos cultivar um ambiente que priorize não apenas o desempenho, mas também o bem-estar emocional? Um caminho possível é a promoção de práticas de mindfulness e autocuidado. Estudo da Escola de Medicina de Harvard revelou que a prática regular de meditação pode aumentar a resiliência emocional e a capacidade de lidar com o estresse. Você já experimentou alguma técnica de mindfulness? Como isso poderia se integrar ao seu cotidiano para melhorar sua saúde mental? Enquanto essas questões são debatidas, a responsabilidade recai sobre nós. O futuro do acesso ao nosso potencial cerebral e a utilização da tecnologia requer uma abordagem consciente e ética.
A manipulação do cérebro por meio de neurotecnologia levanta perguntas sobre até onde devemos ir para aprimorar nossas capacidades. Você se sentiria confortável em usar tecnologias que alterem seu funcionamento cerebral? Onde devemos traçar os limites nesse campo tão delicado? Em última análise, a jornada para acessar 100% da capacidade do cérebro humano é complexa e multifacetada. Embora as possibilidades sejam empolgantes, também é essencial que não nos esqueçamos do que nos torna humanos, a capacidade de amar, sentir e nos conectar com os outros. O desejo de expandir nossas habilidades deve ser equilibrado com uma reflexão profunda sobre quem somos e como nos relacionamos em sociedade. Você está pronto para explorar esse potencial enquanto também cultiva a empatia e a conexão humana? A escolha é sua.